E para você vencer essa guerra aí dentro de você, dentro do seu espírito, no seu dia a dia, no seu cotidiano, vou te ensinar uma dica útil, tá bom? Pro seu dia a dia. Quem já leu a Bíblia, poucos devem ter lido, né? Aqui no meu status ou no vídeo do canal que eu vou postar. Mas eu vou falar pra você aonde. Essa historinha vai estar lá no livro de Juízes 7:16, tá bom? Abre sua Bíblia aí pra você estar acompanhando aqui junto, gente. Ali aquele povo, gente, lá em Israel, os israelitas estavam em apuro porque tinham desobedecido a Deus. Quantas vezes está em apuro porque não obedece a Deus? Se obedecesse, não ficava tanto em apuro, né não? Pois é, mas tem uma solução para esse problema. Vamos vencer aí essa guerra. Vou contar a historinha de Gideão. Tava ali um grupo, né, contra Gideão, contra o povo de Deus. E aí, Deus mandou separar 32 mil soldados, né, do exército lá, separou 32 mil. Mas o adversário tinha o dobro, o triplo, né, do, do outro grupo lá, né, gente? Que era aí um total de 135 mil soldados contra o povo de Gideão. E aí? Gideão só tinha 32 mil? Mas aí Deus falou assim, não, pera aí. 32 mil contra, né, o outro lá tem 135 mil, mas 32 ainda tá muito. Vou mostrar que eu vou vencer essa guerra com vocês diferente. O que Deus fez? Colocou ali aqueles 32 mil soldados em teste. Você também pode estar em teste e não tá sabendo, porque, né, muitas vezes desiste, volta do caminho, não segue, não faz, não vigia, né, não jejua, não ora, e desiste da batalha e perde a guerra. O que aconteceu? Colocou aquele povo em teste, porque Deus queria mostrar que vence, né, a batalha, e queria mostrar também, não deixar os israelitas vencer sozinhos, porque já era um povo rebelde, nós já somos rebeldes. E vai deixar vencer até que é impossível vencer sozinho, né, que não venceria. E então eles iam achar que venceu porque estavam com muitos soldados. Não, peraí, 32 mil tá muito. Eles lá têm 135 mil, mas deixa eles com 135 mil, que é o adversário, né? Vamos diminuir esse povo aí. Bora colocar testes, colocou teste, gente. Primeiro falou assim, ó, aqueles que são covardes, os que tem, eu acho que foi família, os que... Falou um monte de coisa lá, deu uma par de séries lá, vocês podem voltar. E voltou, se eu não me engano, uns 22 mil, alguma coisa assim, voltou pra trás, porque os corajosos, os medrosos, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus filhos, não sei, voltou pra trás. Então ficou menos do que o esperado, né? Já era 32, voltou um monte, gente, e os 135 mil adversários ficou. Mas Deus ainda tava no negócio, era teste, tá? Cuidado, que às vezes você tá sendo provado, tá sendo testado e perde a batalha e sai do caminho, não consegue vencer a guerra porque você não faz as coisas do jeito que Deus está mandando, que você não espera, você não lê a Bíblia, não jejua, não tem nada a apresentar, então você volta. Olha só. Aí, né, Deus falou assim, não, mas voltou esses aí, ainda tem muito ainda. Os 135 mil adversários, que era contra o povo de Gideão, continuou lá intactos, não diminuiu nem aumentou. Mas Deus falou assim, não, eu não quero vencer, né, que o povo vença com a mesma quantia de soldados do adversário, bora diminuir mais, colocou mais teste. Às vezes Deus lá pensou assim, não, se eu deixar esse povo, que é o povo de Gideão lá de Israel, né, ganhar essa guerra, por questão de soldado, eles achar que não precisa mais de mim. Porque a gente é soberbo, gente, o ser humano é tremendo. O ser humano acha que consegue fazer tudo com suas próprias mãos, que consegue tudo, e que se Deus, né, aí às vezes Deus dá uma brechinha ali, ó, deixa a gente sozinho. A gente quer fazer tudo sozinho, sempre pensa que nem precisa de Deus pra nada. É onde a gente sempre cai no buraco. E aí, Deus falou assim, não, tem muita gente ainda. Os 135 mil contra nós, que já desistiu uma quantia, mas aqui ainda tem uma porção. Vamos diminuir esse povo, porque não quer essa de gente, não. Vamos diminuir porque Deus queria mostrar que vence. Não precisa de quantidade, de muitas coisas, não. Deus vence com... Só sei que Deus fez outro teste lá, que vocês lêem a Bíblia e vocês vão ver, que foi no rio, né? Mandou os soldados lá tomar água. Aqueles que bebesse água lá, eu acho que, se eu não me engano, tinha que levar água até a boca, ficar vigiando e tal, né? Pra ficar atento. E teve outros que levavam a boca diretamente na água. Então, os que não eram atentos foram reprovados e voltaram para trás. E fizeram esse limpo aí, sobrou 300 soldados. Uhum. De 32 mil soldados, sobraram
300 soldados. Não foi 300 mil, gente, foi 300 soldados. Contra, né, que vinha contra eles, 135 mil soldados. Já era 1.000 soldados. Contra só 300 soldados. Todos eles eram, né, aparentemente até aqueles 135 mil, pelos nossos olhos, venceriam os 300 mil. Todos bem armados, né, e tal. Mas tinha uma coisa que os 135 mil não tinha. Era Deus do lado, era Jesus do lado, porque aquele povo de Israel lá, o de Gideão, né, clamou a Deus e Deus os ouviu. Você está clamando a Deus diante da sua dificuldade? Ah, mas é porque você não está entendendo o tanto de problema que eu tenho. Não vai dar para mim poder vencer esse problema. Gente, lá eles tinham 135 mil soldados. Contra eles que ficou ali só 300 mil. Opa, 300 mil, não, 300 soldados. Não é 300 mil, tá? 300 soldados. Agora o outro lá, 135 mil soldados contra 300 soldados. Não era mil, era 300 soldados contra 135 mil. Pelos olhos da gente, vence nunca. Não dá pra vencer, né? Mas a arma mais importante eles tinham, que era Jesus Cristo. Entendeu? Você pode ter um turbilhão de problema na sua vida, um turbilhão de tudo quanto há, de opressão, de depressão, de falta de dinheiro, de tudo, tanto material como espiritual, como na matéria, como na carne. Não tem pra onde se você tá com Jesus. Pode vir um caminhão de soldados na sua direção que você vai vencer porque você tá com Jesus, entendeu? Então clama a Deus que ele vai te ouvir. Fez o quê? Aqueles 300 soldados venceu porque estavam preparados. Deus fez um plano lá que eles tinham que pegar os cântaros, que era algumas coisas lá naquela época, que eu vou citar sobre isso, buzinas e tal, e fizeram um certo barulho. Depois vocês vão ler lá em Juízes, eu também vou ler para citar um pouco, tá? E venceu os midianitas, pelo nome do Senhor. Eu, se não me engano, foi os midianitas. Eu vou estar junto depois, eu vou trazer essa matéria para vocês certinha. E 300 homens venceram 135 mil homens. Eram 300 homens contra 135 mil homens. Qual é o seu problema diante de Deus? Coloca Deus, clama a Deus. Ah, mas eu tô pecando, pequei demais. Gente, o pecado Deus torna branco como a neve, como a lã, né? Pode ser seu pecado maior do mundo, aquele pecado vermelho, podre. Deus perdoa, clama a Ele. E você vai vencer qualquer batalha. Lê lá em Gideão, lá a história lá em Juízes, como eu falei. E você vai ver tanto que aquele povo teve uma vitória maravilhosa com a presença de Deus, com Deus, e Deus ainda fez com que eles vencessem com um pouquinho os homens, à vista daqueles 135 mil, que eles eram só 300 soldados, para mostrar que ele é Deus, venceu com mão forte, né não? E é isso aí. Agora, se você não deixar Deus agir na sua vida, se você não deixar Deus ser o foco da sua vida, se você não deixar Deus entrar em primeiro lugar na sua vida, não tem pra onde você vai perder. Simplesmente.